Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Esta é a arma dos pastores. Quando na igreja se fala em Malaquias, as ovelhas já sabem, vamos ser tosqueadas. Muito interessante, né? Minha gente, eu estou trazendo aqui esse vídeo para vocês, para juntos fazermos uma análise. E o meu intuito aqui não é denegrir a imagem do pastor, claro que não. Eu até gostei dele falando a verdade sobre o dízimo. O que eu quero trazer para vocês aqui são evidências de conhecimento. Há muitas pessoas que ainda se enganam e acham que na religião existem pessoas verdadeiras, simplesmente pelo fato de pregarem uma verdade aleatória no meio de tantas mentiras. E neste vídeo aqui eu quero mostrar para vocês, com base no que esse pregador está falando, que ninguém é verdadeiro porque fala uma verdade. O verdadeiro é aquele que é enviado para falar somente a verdade. Aquele que fala uma verdade entre muitas mentiras não é um verdadeiro. É apenas um bom pesquisador que procura algumas coisas melhores entre tantas ruins. E eu quero mostrar para vocês aqui que esse rapaz, ele está falando de uma verdade absolutamente sobre o dízimo. É real tudo que ele está dizendo. Mas eu vou mostrar também para vocês que ele não é verdadeiro, ou seja, não é um emissário do Eterno para falar somente a verdade, porque ele demonstra que não tem conhecimento semítico, que não tem conhecimento da verdade plena, por isso ele falha. Quem sabe eu posso até ajudá-lo se ele vier a ouvir essa minha análise sobre o que ele está falando aqui. Preste atenção, Malaquias capítulo 1, versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Vocês observam aí que no princípio da conversa dele, ele falou de Malaquias 3:1 para dar aquela interpretação do versículo 10. A mentira do dízimo é uma doutrina da igreja. Só que ele apresentou logo aqui para quem tem o conhecimento de que ele não tem ciência naquilo que está falando. Porque diz, quando os pastores abrem a Bíblia em Malaquias, logo as ovelhas dizem, vamos ser tosqueados. Primeiro de tudo, temos que ver que em religião alguma existem ovelhas. Isso é metaforicamente, né? Tanto ovelha como bode, cabrito, são palavras metafóricas. Então, nessas igrejas evangélicas não existem ovelhas. E se existir, é uma minoria, porque pode ser remanescente que ainda está dentro delas. Mas, na verdade, o que existe nas igrejas, como ele diz, são cabritos, bodes, ovelhas não. E quem prega dizendo que as igrejas estão repletas de ovelhas, a ponto de serem tosqueadas, certamente não tem ciência naquilo que está falando. Vocês não estão dando o dízimo do Senhor, e eu vou amaldiçoar vocês. Mas esta sentença não é contra a igreja gentílica, porque nós não estamos mais debaixo de maldição. Ele nos libertou da lei, ele nos trouxe agora para a sua graça. Olha aí a gafe que o pregador comete. Ele querendo falar uma verdade sobre o dízimo, tentando incutir na cabeça das pessoas neófitas que eles lá não estão mais debaixo da lei. Oh, meu amigo, quando foi que um gentio esteve debaixo da lei? Esse texto que Shaul aplica lá em Gálatas capítulo 3 não diz nada sobre a igreja, como diz a igreja gentílica. Apesar de tudo, essa igreja gentílica, como você fala, ela é a igreja de Constantino. Não tem nada a ver com a Brit Hadashah, não tem nada a ver com o Messias de Israel, é o povo de Constantino, tá certo? E apesar de tudo, se tivesse, ainda não poderia se aplicar esse texto que diz que vocês já estiveram debaixo da maldição da lei, mas agora estão na graça. Isso não aplicaria de modo algum, porque nenhum gentio esteve sob o peso da lei.
A lei foi dada ao povo de Israel e não aos gentios, tá certo? Não existe sequer um versículo bíblico para dizer que você, gentio, que se converteu ao Mashiach, já esteve submetido às ordens da lei. Isso é mentira, isso é engano, isso é fala de quem não tem conhecimento científico bíblico. No capítulo 3, no versículo 8, está aí o que eles aplicam na igreja. Lembre, mas isso aqui não é para você nem para mim. Porque nós não somos de Israel. Nós somos da igreja do novo pacto, aonde o sumo pastor é que nos conduz em toda a verdade. Eis aí um grande engano de todos os pregadores, quando ele diz, somos da igreja do novo pacto. Não, meu amigo. Essa igreja da qual você é pregador, ela é de Constantino, ela nasceu nos anos 313, no concílio de Niceia. Ela veio do 4º século. Toda a igreja evangélica católica veio do 4º século. Não tem nada a ver com o Mashiach de Israel. Está entendendo? Então é preciso que todos possam pelo menos ouvir a verdade, para do meio de tanta gente indecisa, confusa e leiga, possa sair o remanescente são e salvo desse meio tão pernicioso e pecaminoso. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. Sim, não são as nações. Se fosse nações, tinha brecha, porque nações são mais de uma. Então estaria incluída aqui a França, o Canadá, o Zaire, a Colômbia. Pastor aí está falando corretamente. É claro, com maldição sois amaldiçoados vós toda a nação. Está no singular, ele está corretíssimo. Mas aí aqui eu quero dizer a vocês, por ele estar pregando a verdade sobre o dízimo, não significa que seja verdadeiro. Estou abrindo o olho de muita gente aí. Significa que ele é uma pessoa inteligente, apesar de leiga, não tem conhecimento científico, bíblico nem semítico, mas está se vendo que é uma pessoa inteligente que procura buscar as verdades aonde ele pode encontrá-las, ele vai absorvendo-as. E essa nação é Israel. E nós não somos como Moisés. Isso não aplica na minha vida e nem na sua. E por que os pastores não pregam isso? Porque são cães gulosos. Eles não querem instrução e verdade. Porque se pregarem o que vem para ir para frente, a igreja fica vazia. Eu não tenho medo da igreja ficar vazia. A igreja não é minha. O que te prende aqui não pode ser a cerca. O que te prende aqui é o alimento. Veja bem a convicção que esse pregador tem aí quando ele fala o termo igreja. Olha aí, ele está dizendo com todo o seu entendimento que igrejas são 4 paredes. Quando ele fala da igreja, está falando como se fosse templo. Eu quero mostrar aqui a vocês uma coisa. Se o pregador estivesse liberado para falar a verdade, somente a verdade, ele teria cuidado para não cometer essas gafes no meio da sua mensagem, que é tão pura, tão verdadeira a mensagem do dízimo que ele está pregando, mas ele mistura com essa coisinha aí da religião. Isso deixa transparente que ele não é verdadeiro, infelizmente procura alguma coisa que é verdade e pode confundir algumas pessoas. Alguém pode ouvir o pregador falando, mas esse pregador é um verdadeiro, eu vou para a igreja dele, ele prega contra o dízimo. Sim, mas vai lá e vê as outras mensagens que ele fala para ver se realmente ele é verdadeiro. E para conhecer isso tem que saber discernir os espíritos, né? É um pouco complicado, mas eu estou mostrando aqui a vocês que existem pessoas que falam verdades dentro da própria religião pagã, certo? Como estão vendo aí esse rapaz, com certeza ele é pagão, mas ele está falando uma verdade. Existem pessoas que são enviadas pelo Eterno para falar a verdade no singular, e pessoas que falam verdades no meio das mentiras. Então é isso aí, vamos continuar. Então Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais notas de R$50. Olha aí, veja bem, então Jesus disse, prova que ele não é verdadeiro porque ele está com um ídolo maldito na boca. Esse Jesus maldito da Igreja Católica Romana, que é o Jesus Krishna, está aí na boca do pregador. Então quer dizer que ele está falando uma verdade, a pregação contra o dízimo.
mas ele está com Jesus maldito na boca, que é o ídolo criado pelo imperador Constantino para a sua própria religião. Nota de 100, anel de ouro, de brilhante e de diamante. Qual era o dízimo que os escribas e os fariseus davam? Diga lá, olha lá, hortelã, endro e cominho, porque isso era o dízimo. Olha, que gafe maldita é essa? Esse pregador está em Maria vai com as outras. Ele já ouviu alguns idiotas aí pregando contra o dízimo e querem atacar as pessoas que recebem dízimo como dinheiro de uma forma muito incoerente. Olha, meu amigo, presta atenção à cronologia dos tempos. Veja lá em que tempo o Malaquias falou. Então, compara o tempo do passado com o tempo do futuro e vê as coisas para poder não falar besteira. Olha, qual é a diferença que faz eu sendo um sacerdote levita e um israelita trazer um saco de milho, um saco de feijão, um saco de trigo para mim como dízimo, ou então ele trazer o valor equivalente daqueles produtos? Qual é a diferença, meu amigo? Não existe. Então essa coisa, dízimo era alimento, isso é tolice, isso é besteira de quem não tem argumento para falar as coisas com realidade contra aquilo que você quer afirmar. Então, presta atenção, tanto faz. O que tem que ver aqui é que o dízimo não é bíblico, porque nem Israel existe mais. O dízimo não é verdadeiro, nem para os israelitas, nunca mais existiu. E principalmente para esse povo aí da igreja de Constantino, que não tem nada a ver nem com Israel e nem com a Brit Hadashah. Essa é que é a verdade. Então, vamos falar a verdade. Não vamos ser Maria vai com as outras falando besteira porque escutou os outros falar asneiras, tá certo? Então, dízimo é dízimo, seja do cominho, seja do hortelã, seja do teu salário, seja de qualquer coisa. Dízimo é dízimo. Que importa que seja milho, feijão, cominho ou que seja dólar, meu amigo? Nada a ver. Isso é só para vocês crescerem no conhecimento da palavra da verdade. Ok? Então, essa é a verdade. Doa a quem doer.